Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês aqui novamente, através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, do meu Facebook, das minhas páginas do Facebook, para te trazer uma palavra de fé, para te trazer uma palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está me motivando para que eu pregue para você hoje essa notícia maravilhosa do Senhor, que é que Ele te ama. O Senhor Jesus te ama. O nosso Deus, o nosso Pai nos ama demais, né? Por isso que Ele procurou arranjar esses meios todos para que nós tivéssemos a nossa salvação. Enquanto isso, eu te peço para se inscrever no meu canal, compartilhar essa palavra também com outros irmãos, né, para que a obra cresça, para que eu possa levar essa palavra a mais e mais pessoas, incentivar as pessoas também a fazer isso. Isso não é uma coisa só minha não, minha obrigação não, você também tem esse encargo também, é só você se apropriar. Se aproprie desse encargo, porque esse encargo é um encargo do Senhor, é um encargo das obras celestiais. Se você quiser ter uma obra celestial, para que você tenha galardão e faça parte do governo do Senhor Jesus, comece por essa palavra, comece compartilhando essa palavra, que você vai ver que os anjos vão se abrir, os céus vão se abrir para você e os anjos vão cantar para você louvores. Por quê? Porque aí você vai ser digno de ser chamado filho de Deus, né? Então, hoje eu quero passar uma palavra para você, muito bonita, né, que está no capítulo de Mateus, capítulo 28. E é uma pregação, essa palavra aqui é uma palavra que vai do versículo 1 até o versículo 10. É muito bonito, não é tão grande, mas é muito bonito porque tem uma simbologia muito grande, né, e é simples. Então vamos falar aqui, Mateus 28, começando do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. A ressurreição de Jesus. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Aqui não está falando de Maria, mãe de Jesus, está falando das duas Marias, Maria Madalena e a Maria que é irmã de Lázaro, que passou a novela que ela fazia parte de ser irmã de Lázaro, né? Então essas são as duas Marias que fizeram parte da vida do Senhor Jesus e eram muito amigos de Jesus, gostava muito de Maria, das duas. Até porque Maria Madalena e a outra Maria, elas passaram a seguir Jesus desde quando o conheceram. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ou seja, vamos ver a cena aqui. A cena foi o seguinte. Depois, né, depois do sábado, no domingo, bem cedo, chegaram as duas Marias, né? Acredito que elas foram lá cantarolando, olhando, dizendo, vamos lá no túmulo, vamos lá dar uma passeada. Quando elas chegaram lá, elas tiveram aquele impacto, aquele susto, né? Porque de repente tremeu tudo, né? E o anjo do céu desceu e tirou a pedra, que era uma pedra pesadíssima, que eram muitos homens quando moveram para lacrar o túmulo de Jesus, né? E de repente ele tirou a pedra assim, ó, um passo de mágica, que ainda sentou na pedra. Ele era parecido como com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Olha que coisa linda, que coisa resplandecente, né? Branca como a neve eram as roupas do anjo. Os guardas que estavam perto, né? Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos, ou seja, ficaram assim quietinhos, tremendo. Sabe aquele cara que de repente vê uma assombração, deve ver uma coisa que se assusta? Para os guardas romanos que não criam nessas coisas, eles se assustaram com o anjo. Né? E eles ficaram tremendo, morrendo de medo. Então o anjo disse para as mulheres, não tenham medo, né? Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Então o que o anjo fez? O anjo apareceu, né? De repente tirou a pedra, apareceu, e o anjo, elas também se assustaram um pouco, mas o que o anjo disse, né? O anjo, por incrível que pareça, disse uma coisa que o Senhor Jesus sempre teve, que Deus sempre falou, e Jesus sempre falou também quando os seus discípulos, apóstolos, no caso de Deus, quando o povo estava assustado, o que ele falava? Não tenham medo, né? Foi a primeira coisa que o anjo falou, e o anjo chamou elas para ir ver lá o lugar, né? Que ele tinha sido colocado no sepulcro, e elas foram ver o lugar aonde o Senhor Jesus tinha sido colocado, que no caso não estava mais lá, né? Então, aí viram que ele não estava mais lá.
Algumas ilustrações falam que tinha só uma roupa, um pedaço de roupa branca, um véu, né, um negócio lá só. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Ou seja, o Senhor Jesus disse, quer dizer, o anjo disse que o Senhor iria adiante e lá mais tarde ia aparecer lá na Galileia para todos os seus discípulos, né? Ou seja, todas as pessoas que conheceram ele e que creiam nele, né? Então ele disse que aparecer, como se chama, ele ia aparecer em carne e osso, né? Ao ponto de Tomé, quando duvidou se era ele mesmo, pegou. Tomé botou a mão nos cravos, porque Tomé não acreditava, e o Senhor Jesus Cristo disse: toque aqui. E ele tocou nas feridas do Senhor Jesus na mão, colocou o dedo, e na parte de lado, onde foi a lança, foi transpassada. Aí só assim Tomé passou a crer. Então Jesus, ele apareceu, né, uma coisa sobrenatural, tipo carne e osso. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar a todos os discípulos do que viram, né? De repente Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali. Então, no mesmo momento, né, que o anjo falou que mais tarde, daqui a pouco, o Senhor Jesus apareceu. Então, primeiro foi a visão do anjo que elas tiveram, depois elas tiveram a visão de Jesus. Então, o Senhor Jesus apareceu para elas e disse: não tenham medo, vão adiante. O Senhor Jesus mandou um recado, e aí o Senhor Jesus deu um tempo para que elas fossem compartilhar com eles essa notícia maravilhosa, né? Agora, continuando. Agora vamos continuar do capítulo 11 até o capítulo 15, né? Há um trecho pequeno que é justamente uma coisa, uma maledicência muito grande, que é o boato dos soldados. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então, deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencer de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado, e esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Quer dizer, uma maledicência, né, que esses fariseus fizeram. Por quê? Porque eles não queriam, né, dar crença a isso que tinha acontecido, porque eles achavam que se isso fosse divulgado, eles automaticamente estariam desmoralizados, né? Porque o Senhor Jesus tinha falado tudo, né? E os romanos também ouviram essas coisas, né? Todo esse depoimento, quando Jesus, antes de ser crucificado, falou com o líder romano, falou isso para eles, né? Que é Pôncio Pilatos, quando conversando com ele, né? Entrevistando ele, ele falou, né? E todos sabiam, né? O povo judeu mesmo, todos sabiam que Jesus ia ressuscitar, ia voltar ao terceiro dia, mas eles preferiram espalhar uma mentira, né? E essa mentira foi espalhada entre os judeus, e os judeus, muitos creram nisso. Prova que até hoje tem judeus crendo nesse boato, até hoje tem judeus. Por isso que tem muitos judeus ainda que estão esperando o Senhor Jesus, porque ele foi roubado. Aquele Jesus não ressuscitou, ali era o profeta, digamos assim, né? Muitos creem que ele é um profeta. Eu não acredito nisso. Nós aqui que somos a igreja do Senhor, que somos as outras nações, que somos os outros povos, que não vivemos entre eles, nossos antepassados não viveram com eles, mas nós cremos que o Senhor Jesus é o Senhor Jesus que ressuscitou. Ele é o nosso Salvador. Ele foi quem nos comprou, nos tirou das trevas, e agora somos muito abençoados, né? Agora, continuando no capítulo 28, né? Agora vai ser a parte do capítulo 16, aliás, do versículo 16 ao 20. Jesus aparece aos 11 discípulos. Aqui, Jesus agora vai cumprir o que tinha falado para as duas Marias. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado.
E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, qual foi a ordem que o Senhor Jesus deu aqui? O Senhor Jesus deu aos discípulos que eles saíssem para os outros povos, para as nações, simboliza as nações. Claro que naquela época não deu tempo eles talvez passar para outros continentes, né? Nosso continente aqui, aliás, o Brasil não tinha nem nação, não tinha sido descoberto. Muitos povos não tinham sido descobertos ainda, o mundo ainda estava em desenvolvimento, como está até hoje, mas hoje já tem uma coisa muito grande. Hoje nós vivemos o ápice, né? Temos grandes multidões, quase todos os lugares já estão habitados. E isso não é uma coisa muito boa para nós não, porque isso simboliza que o fim está chegando. Mas hoje nós somos as outras nações. Hoje, meu irmão, nós somos a igreja do Senhor. Por que nós somos a igreja do Senhor? Porque nós cremos. Porque nós fomos ensinados, não foi pelo povo judeu todo, foi pelos apóstolos, pelos discípulos que o Senhor Jesus tinha levantado. E eles viveram com o Senhor Jesus, então eles sabiam da palavra certa qual era. Eles não podiam mudar nada, né? E o Senhor Jesus, para completar toda essa obra, ainda levantou Paulo, né? Que vocês sabem que o único discípulo que se perdeu foi o que era chamado filho da perdição, que era Judas, né? Mas o Senhor Jesus conseguiu com que os próprios irmãos de Jesus, logo no início, tinham inveja de Jesus e não queriam entrar na obra, não queriam pegar esse encargo. Mas no final de tudo, eles também pegaram o encargo e também todos passaram a ser seguidores do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, apóstolos, né? E o Senhor Jesus depois levantou mais um apóstolo, que esse apóstolo é muito respeitado, é muito querido na igreja. Ele participou demais ativamente hoje na construção de tudo que tem na Bíblia hoje, né? Porque ele escreveu boa parte do Evangelho. A ele foi revelado muitas coisas, como não foi revelado a homem nenhum. Mas ele também viveu na época dos apóstolos, só não viveu com o Senhor Jesus. Mas ele viveu também com os apóstolos, com os seus outros apóstolos. Mas ele tinha um cargo diferente, né? E que é Paulo, né? Paulo é o grande apóstolo, lembrado na igreja, é falado praticamente todos os livros evangélicos tem ministração de Paulo, tem ensinamento de Paulo. E ele foi ungido, ele foi levantado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele nos ensina até hoje muitas e muitas coisas, né? Então Paulo é um dos maiores apóstolos, né? Mas os outros também, muito, muito grandes também, né? Como Pedro e como... Todos eles têm uma importância muito significativa e relevante na construção do Evangelho, né? Na escrita de todos os livros evangélicos que tem, né? Só não os livros da lei, né? Que foram feitos na época da lei, que foi o caso de Moisés. Moisés mesmo escreveu 5 livros, né? Tem também os Salmos, que também não é da lei, mas é uma coisa... Foi naquela época da lei, mas foi uma coisa muito bacana, né? Que é os Salmos. A maioria dos Salmos foram escritos por Davi, né? A maioria deles foi escrito por Davi. E que está tudo aí. A Bíblia ela foi construída em 1600 anos, né? Ela tem mais de 60 autores, 60 livros, né? Que tem 40 autores, né? No total. Então todos esses homens foram ungidos do Senhor. E a Bíblia ela não tem contradição, não tem. Todos os versículos eles se casam, Deus fez dessa forma. Ainda hoje tem gente que bota dúvida na Bíblia. Como que vai botar dúvida na Bíblia se foi escrita por homens diferentes, em épocas diferentes? Como? Não tinha como se combinar. Se fosse hoje, o escrevente dizia assim, não, o cara ligou para lá, se combinou. Mas não, a Bíblia ela foi escrita durante 1600 anos, né? A Bíblia tem mais de 60 livros, né? Escrita por 40 autores, né? São 40 autores que escreveram a Bíblia, né? Então, e a Bíblia não se contradiz em pedaço nenhum. A questão só é de interpretação, né? Tem muitos pastores aí que às vezes interpretam alguns pontos muito pequenos, né? Eles procuram aquelas coisas bem pequenas. Tem muitos crentes aí, tem muitos religiosos que eles não lêem os versículos completos. Eles fazem interpretação fora do contexto. Eles não leem todo o contexto para poder dar uma interpretação mais firme, mais forte, mais convincente, né? Mas você também pode tirar suas dúvidas. Lê a Bíblia.
A Bíblia está à sua disposição, né? Hoje a Bíblia, inclusive, tem ela digital hoje no celular. Hoje eu leio ela mais no digital do que na de papel, né? É mais fácil, você vai lá, pesquisa, faz tudo mais rápido, né? Mas essa é a palavra do Senhor. Essa palavra foi deixada para nós, para que nós podermos aproveitar, para que nós podemos nos agregar e nos fortificar com a palavra do Senhor, né? E Ele, de maneira nenhuma, quer que você saia da sua vida normal. Olha, vou te falar uma coisa, amigo, Deus não quer, não te obriga que você seja um cara religioso. Aliás, o Senhor Jesus não gosta de religião, de a pessoa ser religiosa, religiosidade, né? Naquela época mesmo os fariseus eram super religiosos, mas o religioso é aquele que vai praticar encargos que já são tipo ordenanças, né? Já são ali, já tem feito, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, né? Tem pessoas que têm um altar para orar. Olha, minha irmã, eu oro no carro, na minha cama. Eu tenho um cantinho aqui na minha casa, no meu quarto, de orar, mas eu não oro lá direto, eu oro em outros cantos também. Por quê? Porque isso indica que o Senhor Jesus ele vai nos ouvir em qualquer lugar que estivermos orando, da nossa casa, na rua, na estrada, onde você estiver, no hospital, até mesmo numa cadeia, onde você estiver, e você clamar ao Senhor, Ele vai estar te ouvindo. Ele não tem um lugar determinado para te ouvir. Justamente porque você entenda que isso não é religioso. Você fazer as coisas para Deus ou não fazer, você não vai estar condenado por causa disso. Então fica leve, fica frio. Às vezes você esquece de orar, eu às vezes esqueço de orar. Mas eu não me condeno, eu saio de casa, eu vou trabalhar. Eu sei que o Espírito de Deus me acompanha. Ele mora dentro de mim, eu sou templo de Deus. O Espírito Santo simplesmente é a extensão de Deus, ele está dentro de mim. Ele não está aqui toda hora me condenando se eu estou fazendo, caminhando certo ou não. Ele está para me ajudar. Na hora que eu quiser uma ajuda do Espírito Santo, na hora que eu quiser que Deus faça alguma coisa para mim, eu só faço pedir. Porque nós muitas vezes acostumamos a fazer as coisas pela força dos nossos braços. Mas tem um momento que você não consegue, aí você fala, oh Deus, oh Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E Ele vai fazer. Você vai sentir seu coração mais aliviado. Por quê? Você não precisa se preocupar. O Espírito Santo é Deus e Deus é nosso Pai, é seu Pai. É Ele que nos socorre, é Ele que nos acude toda hora. Pode ser que às vezes aquela coisa que você está pedindo exija uma coisa rápida, né? Uma atenção rápida. E às vezes não, às vezes pode esperar. Às vezes você clama hoje por uma coisa, acontece amanhã, acontece depois. Mas creia que uma hora vai acontecer. Porque você é filho de Deus. Você é herdeiro. Você tem direito a uma herança. Você foi ungido já, você é feito. O que te ungiu? Muita gente, ungir. Tem gente que, por exemplo, tem algumas igrejas que botam olhinho para ungir, né? Mas, meu amigo, você já nasceu ungido. Como é que você é nascido ungido pelo próprio Deus? O Espírito Santo. Quando você nasce, quando você respira, o Espírito Santo, ele é colocado em você. Você já nasce com ele, então você já nasce ungido. Essa questão de botar olhinho, botar aquilo, isso aí são só práticas praticamente religiosas. São algum tipo de símbolos, né? Porque infelizmente o homem está acostumado com símbolo. Então tem que ter aquele símbolo. Tem igreja que tem uma fitinha, tem igreja que de vez em quando tem uma camisa abençoada, de vez em quando uma água ungida, de vez em quando uma cruz, né? O cara vai naquela determinada igreja, a igreja tem uma lojinha lá de vender medalhinha, vender quadros, e aí você leva um quadro para casa, que aquele quadro vai te proteger. Meu irmão, você já nasceu protegido, você já nasceu blindado, você já nasceu ungido. Por quê? Porque o próprio Deus habita dentro de você. Como é que você é templo de Deus? Como é que você sabe que tem o Espírito Santo dentro de você? Você é a habitação do Espírito Santo e você acha que precisa de alguma medalhinha para te proteger? Você acha que precisa de uma oração específica para te proteger? Você acha que você precisa que alguém ore por você, interceda por você para te proteger? Meu amigo, você não precisa de ninguém para chegar perante do Pai. Você só precisa chamá-lo, Pai. Meu Pai, vem em meu socorro. E Ele vem na mesma hora. Aliás, Ele já está dentro de nós, né? É simultâneo. Só que quando você abre a boca e você fala, e você pede, e você declara Ele na sua vida, aí pronto, age automaticamente. Porque o Espírito, ele só pode agir se você liberar a palavra. A Bíblia fala que muitas pregações e muitas palavras para a gente ouvir mesmo e entrar no nosso coração, a gente tem que ouvir. Se você escuta a pregação, se você escuta a palavra, como eu estou falando aqui para você,
eu tenho certeza que o seu coração vai ficar mais refrigerado, que você vai ficar mais cheio do Espírito. Por que vai acontecer isso? Porque você vai crer nisso que eu estou te falando. E é uma verdade do Evangelho. O grande encargo do Senhor Jesus Cristo foi o quê? Não foi só simplesmente morrer na cruz e pagar nossos pecados? Não. Na verdade foi pagar o que a gente já devia e como é que diz assim, ó, vá e não peques mais. Mas a gente continua pecando. Por quê? Porque somos filhos da carne. Mas pelo menos Ele já nos deixou uma proteção. Ele já nos deu uma blindagem. Ele mesmo entrou dentro de nós. E aí nós temos o Espírito Santo. Ele falava, o Senhor Jesus falava que Ele era necessário que Ele morresse, que Ele fosse crucificado, para que o Consolador viesse. O Consolador só viria se Ele fizesse isso, Ele praticasse esse sacrifício. Mas foi o último sacrifício, não tem mais nenhum outro. Eu sei que tem muitos irmãos que acreditam no sacrifício para alegrar a Deus. Deus não alegra com isso não, porque já foi feito, a obra já foi consumada. O próprio Senhor Jesus falou, está consumado. Se está consumado, você precisa fazer alguma coisa? Vamos combinar. Isso que você quer fazer é religiosidade. Isso que você quer fazer para mostrar para outras pessoas. Isso que você quer fazer, só vai colocar no seu coração justiça própria. Porque você vai terminar achando, eu fiz a minha parte, acabou-se. Não, meu amigo, não preocupa com isso não. Olha, você sabia que para Deus o pecado já foi resolvido. Você não tem problema com Deus no tocante ao pecado, porque o pecado já foi resolvido, Deus já resolveu isso aí. O nosso grande problema agora é construirmos galardão, construirmos obras espirituais para que o fogo do Espírito Santo, o fogo divino dos céus, do Senhor Jesus, não queime. Quando você tem uma obra que é espiritual, essa sim é a verdadeira obra para Deus. O que Deus quer que você faz? Primeira coisa uma das coisas que você tem que fazer é perdoar. Quando você perdoa o seu próximo, você está honrando Jesus, porque Jesus perdoou nossos pecados. Se Ele pagou nosso pecado e perdoou nossos pecados, então você tem a obrigação de perdoar. Se você fala de Deus, fala de Jesus para outras pessoas, você está agradando. É como aquele pai que vê que você é um filho que está tomando conta do rebanho, das propriedades de Deus. Qual é a propriedade de Deus? Qual é a propriedade de Jesus? Porque nós fomos comprados. Quem é a propriedade de Jesus hoje? Todos nós. Porque Ele nos comprou. Ele nos tirou das trevas, tirou do cativeiro. Chegou lá na grande feira de escravos e comprou todos. E Ele perguntou quanto é o pagamento. E o Satanás disse, é o seu sangue. E Ele pegou e pagou com sangue. E o pagamento foi aceito. Então, na esfera espiritual, o pagamento foi aceito. Deus mesmo falou e disse, eu aceito. Está consumado. Então, hoje você é essa joia. Hoje você é esse patrimônio do Senhor Jesus. Então, quando você também está fazendo alguma coisa pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus falou que tudo passará, menos a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou que todas essas coisas iriam ter um fim. O Senhor Jesus falou também que quando tivesse esse fim, na verdade seria um novo recomeço nosso. O fim de toda essa iniquidade aqui na terra, isso vai ter um fim. Mas seremos elevados a outros patamares celestiais, onde teremos galardão, teremos governo no governo do Senhor Jesus Cristo, e quem sabe governaremos a galáxia, né? Eu creio que esses planetas que estão aí, não está só para enfeitar o céu, não. Todas essas estrelas aí, estelares que tem de mundo afora, e vários planetas, não estão para enfeitar não, meu irmão. Eu acho que nós vamos governar lá. Quem sabe você seja enviado para Marte, quem sabe você seja enviado para Plutão, quem sabe você seja enviado para uma outra galáxia, né? Tudo é possível. Tudo é possível, não sabemos. Mas Ele sabe. Ele sabe. De qualquer forma, a sua salvação, a sua eternidade já está garantida. É só você crer. Você só tem que crer. Deus não quer que você pague com nada, só crer. Creia nesse sangue que foi derramado em nosso favor, em seu favor e em meu favor. Que coisa. Você sabia, eu vou te contar aqui outra particularidade. Você sabia que Deus, no livro da vida, Ele não conta os nossos pecados? Justamente porque já foi resolvido. Então, quando você passa o tempo todo sendo mal, fazendo coisas ruins, não está sendo anotado, não. Nada está sendo anotado. O tempo para. Para Deus para, porque Deus não quer nem saber de pecado. Porque Ele já resolveu. Ele já resolveu na cruz através do seu Filho, o Senhor Jesus. Então, Ele não conta.
Sabe quando é que você tem coisas escritas no livro? É quando você se volta o coração para Deus, quando você volta o coração para Jesus, quando você volta para trabalhar na casa do Pai, quando você volta para cuidar dos seus outros irmãos que estão aqui embaixo na terra. Então quando você faz isso, aí sim você começa a ter a sua vida escrita no livro da vida. Creia nessa verdade e amém. Meu irmão e minha irmã, te agradeço por ter ouvido até aqui. Fiz hoje um videozinho mais curtinho, só de 25 minutos. Né? Escute, né? Tire suas conclusões, leia a Bíblia, faça um vídeo, compartilhe com outras pessoas. O entendimento que eu estou tirando do que eu estou lendo, você também pode ler e de repente tirar outra interpretação. A Bíblia é muito rica, muito rica. Todas as palavras que estão ali, ela tem várias interpretações. Agora, procure interpretar da forma que Cristo vê, com amor, com o coração cheio, com o seu corpo cheio do Espírito Santo. Porque só assim você vai pegar realmente a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, que se chama as boas notícias. O Evangelho significa boas notícias. Então lá não tem dizendo no Evangelho que é más notícia, que é pagamento, que é cobrança, nada disso. O Evangelho é boas notícias. O Evangelho é para te falar das coisas boas que tem para nós. Coisas maravilhosas vai ter nas nossas vidas. Não acredite em condenação. A condenação, ela existe, mas eu tenho certeza que não é para você, não é para mim, porque é muito simples. Nós, para estarmos com o Senhor Jesus, para estarmos com Deus, para estarmos na casa do nosso Pai, basta que nós tenhamos um coração para Deus. Não tenha um coração maligno, porque só quem pertence ao demônio é que tem realmente um coração muito maligno. Eu tenho certeza que não é o seu caso, e eu tenho certeza que o céu será infinitamente maior. Tá? Então, dê aquele joinha, comente, compartilhe essa palavra e se inscreva no meu canal, não esqueça. Até uma próxima, se Deus assim o permitir. Quero falar muito tempo ainda para você, muitos anos eu vou ministrar a palavra aqui para você, com fé, pelo sangue derramado do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.